Olá, meus queridos, tudo bem? Estamos de volta aqui. Vamos fazer agora a segunda parte da aula, falar um pouquinho sobre os pensadores, aqueles que compilaram todo o pensamento iluminista dentro de um único volume, chamados de enciclopedistas, e vamos falar também do pensamento econômico e político associado ao iluminismo, além do que das consequências do pensamento iluminista. Tá bom? Então, vamos lá, vamos compartilhar a tela. Estamos cá compartilhando a tela, então, para a gente continuar falando a partir dos enciclopedistas. E vamos nós, então, estamos, né, com os enciclopedistas, aqueles que foram responsáveis por compilar todo o pensamento iluminista em um único volume, que ficou conhecido como a Enciclopédia. Foram eles Jean d'Alembert e Denis Diderot, dois pensadores que escreveram, né, o prefácio da enciclopédia, mas foram responsáveis por pegar praticamente tudo aquilo que tinha sido pensado de pensadores não só franceses, como também pensadores de outros países da Europa, e colocar, através de verbetes, em um único livro. E qual que era a ideia dos enciclopedistas? Por que os enciclopedistas fizeram isso? Porque eles entendiam, deixa eu dar uma arrumadinha no cabelo aqui, parece que está meio bagunçado, eles entendiam que, reunindo tudo num único volume, facilitava consideravelmente para que as pessoas pudessem ter acesso, né? Ao invés de comprar um livro do Immanuel Kant, um livro do Rousseau, um livro do Voltaire, um livro do Montesquieu, né, e dos demais pensadores, você comprava um único volume que continha todo aquele pensamento, obviamente não os livros em si, mas aquilo que os pensadores pensavam, através de verbetes. Então, isso foi muito interessante como uma forma de promover, né, como divulgar todo o pensamento iluminista. Então, eles foram responsáveis pela difusão do pensamento iluminista, os enciclopedistas. Hoje nós continuamos usando o nome enciclopédia para tudo aquilo que junta, né? Hoje nós temos a nossa Wikipédia, né, que é exatamente o mesmo sentido da enciclopédia do século XVIII. Ou seja, você junta lá tudo aquilo que se sabe sobre as coisas, como uma forma das pessoas facilitarem a pesquisa e terem ideia, se elas quiserem a ideia mais efetiva, mais profunda daquilo lá, elas podem também procurar, aí sim, nas referências bibliográficas e nos livros daqueles determinados autores. Ok? Vamos seguir, então, agora, falando um pouquinho do pensamento econômico do iluminismo, que foi aqui, como havia de esquecer, né, os dois pensadores, o Jean d'Alembert e o Denis Diderot. Acredita-se que também o Denis Diderot defendia um pensamento mais voltado à democracia e também à república, a exemplo daquele que nós vimos, né, o Jean-Jacques Rousseau. Então, vamos falar um pouquinho do pensamento econômico. Nós sabemos, nós lembramos que a economia do chamado Antigo Regime, do período absolutista, era uma economia que se baseava no mercantilismo, que foi algo que nós estudamos lá no primeiro ano do ensino médio. Então, no finalzinho do primeiro ano do ensino médio, que foi o pensamento mercantilista. Junto com o iluminismo, vem também uma evolução do ponto de vista do pensamento econômico. E qual que é essa evolução? Primeira coisa, nós passamos a ter
né, agora um pensamento que não estava mais focado numa presença essencial do Estado na economia, que era esse intervencionismo, que era algo marcante como característica do mercantilismo. Portanto, surgem aqui primeiro os franceses chamados de fisiocratas, que acreditavam que a economia, né, o campo era que produzia, que gerava a economia, mas que já defendiam uma certa liberdade econômica do Estado, o que nós entendemos como liberalismo mais para frente, que vai ser o laissez-faire, laissez-passer. Então, o que significa laissez-faire, laissez-passer? Laissez-faire, laissez-passer é uma frase em francês que significa deixe fazer, deixe passar. Na realidade, a frase se complementa com le monde va de lui-même, que significa que o mundo vai por si só. Então, deixe fazer, deixe passar, que o mundo vai por si só. Isso era uma frase, né, proferida pelos fisiocratas, mas que mais tarde vai ser usada pelos pensadores liberais, e daqui a pouquinho, né, no próximo slide, a gente vai ver. Então, a crítica dos fisiocratas era duramente ao mercantilismo, e eles acreditavam que a única e verdadeira fonte geradora de riquezas era a agricultura, e é nesse ponto que os liberais, né, da escola de economia clássica vão questionar os pensadores fisiocratas, mas aproveitando grande parte do pensamento desses fisiocratas, tá certo? Então, são eles aqueles que influenciaram o surgimento do liberalismo econômico, que vai ficar mais marcante com os economistas da escola clássica de economia. Tá? Deixe fazer, deixe passar, que o mundo vai por si só, era o principal lema, né, dos fisiocratas Marquês de Gournay e François Quesnay.